Hello, students! Olá, galerinha! Estamos aqui hoje para mais uma aulinha virtual, mais uma aula online. O tema da nossa aula de hoje é o verb to have, que é o verbo have, que é o verbo ter em inglês, tá? E a gente vai aprender hoje como a gente pode utilizar o verbo have e quais são as variações que ele apresenta na língua inglesa, ok? Let's go! Verb to have ou verbo to have, que é o verbo ter. O verbo to have é muito usado na língua inglesa, podendo desempenhar função de verbo auxiliar, bem como de verbo principal e o modal verb, que é o have to. Então, a gente tem três formas do verbo to have na língua inglesa. Hoje, a gente vai ver ele como forma de verbo principal, mas ele também pode vir como auxiliar no tempo verbal do past participle e ele pode vir como modal verb também. Então, hoje a gente vai focar nele como verbo principal da frase, tá? Eu só coloquei essas informações extras a ponto de situar vocês que pode acontecer dele vir em alguma frase e vocês veem que ele não tá com o significado do verbo ter. É porque ele pode vir nessas outras duas funções, que é de verbo auxiliar e a do modal verb. A partir de agora, vamos estudar seus usos e as diferenças que ele apresenta em seu sentido e função, tá? Porque o verbo to have, ele apresenta uma variaçãozinha que vocês vão ver nos próximos slides. To have como verbo principal, que é o que a gente vai focar hoje, verbo principal. Exercendo a função de verbo principal, o to have significa ter, possuir. Com esse sentido, o verbo to have não aceita gerúndio, tá? Então, ele não tem o gerúndio, que é quando a gente coloca o ing em inglês, ok? Olha as formas, ó. Simple present. Abaixo apresentamos as formas do simple present do verbo to have. Há alguns exemplos. Na primeira coluna encontra-se a forma sem contração, com o sentido de ter, possuir, na afirmativa. Não usamos o verbo to have na forma contraída, tá? Então, a gente vai ver nos próximos slides que o verbo ter, ele não tem a forma contraída, que é aquela forma que a gente chama de inglês de contractor, que é quando a gente suprime uma letra e reduz ele com o uso do apóstrofo. Para o verbo to have na afirmativa, não tem essa supressão, ok? Affirmative form, que é a forma afirmativa. Então, ele aparece na primeira coluna, a forma sem contração, e na segunda coluna vocês podem reparar que só tem um xizinho, ó, porque não existe uma contração para essa forma do verbo to have, ok? Então, reparem aqui na primeira coluna, ó. I have, you have. He has, she has, it has. We have, you have e they have. Então, o que eu tenho aqui de variação? O verbo to have, que é o verbo ter, ele varia quando ele for he, she ou it. Ou seja, quando ele for terceira pessoa do singular, ele vai ter essa variação. Em vez de eu escrever have, eu tenho que escrever has. Has vai ser a forma correta, ok? Sendo que essa variação, ela só acontece quando for affirmative form. Só quando for forma afirmativa que a gente vai ter essa variação de have ou has. Quando eu uso has, se for terceira pessoa do singular, he, she ou it. Para todas as outras, nós usamos o have, ok? Então, eu tenho que fixar em duas coisas. Eu uso o has se for he, she ou it, que é a terceira pessoa do singular, e isso só acontece essa variação quando for affirmative form. Vocês vão ver nas próximas que quando for negative e interrogative form, o verbo vem na forma dele de infinitivo, não tem variação, ok? Examples. The baby has blue eyes. Então, the baby has. Por que eu usei has? The baby eu posso substituir pelo pronome he. Então, he has blue eyes. O bebê tem olhos azuis. I have many friends. Eu tenho muitos amigos, né? Então, have, porque é a primeira pessoa do singular. E o the baby, que seria o he has, ok? Negative form. É o que a gente estava vendo lá, ó.
Com os demais verbos principais, o verbo to have pede o auxiliar do e o does plus not para compor a forma negativa. Como a gente está vendo o verbo to have na forma do simple present, os auxiliares do simple present são do e does. Então, eu tenho o do para I e you, o we e they, e o does para he, she ou it. Então, a variação ela vai continuar sendo na terceira pessoa do singular, que é o he, she e it. Então, eu vou usar do e o para he, she, it, does. Como é negativa, do not have, does not have. Então, reparem que o verbo have, aqui, ele não teve a variação de have ou has. Para todas as pessoas, eu usei o have. Por que que isso acontece? Porque aqui eu tenho a variação no auxiliar. Aqui no auxiliar eu vejo a variação nesses três, ó. He, she ou it. Em vez de usar o do, eu usei o does. Na forma negativa, eu também posso fazer a forma contraída, que é aquela quando a gente suprime uma letra. Então, I do not have virou I don't have. You do not have, you don't have. E o he does not have, he doesn't have. Então, o do not vira don't e o does not vira doesn't, ok? Examples. Vicky doesn't have a car. Vicky não tem carro. They don't have a large house. Eles não têm uma casa grande. Então, eu usei o doesn't quando era a terceira pessoa do singular e o don't quando era a terceira pessoa do plural, ok? Interrogative form. Bem como na forma negativa, formamos a forma interrogativa do verbo have com os auxiliares do e does. Então, o que inicia a forma interrogativa? É o auxiliar do e does, sempre respeitando a regra de que quando for terceira pessoa do singular, eu vou usar o does e as outras eu uso do. E aí ele inicia a frase: Do I have? Does you have? Does he have? E reparem que aquela variação que teve na afirmativa de have ou has, aqui ela não ocorre. O que vai variar vai ser o verbo auxiliar, ok? E na forma interrogativa também não tem aquela forma contraída, que é quando a gente diminui, faz a contração de uma letra, tá? Então, só na forma negativa vai ter essa contração. Na afirmativa interrogativa, não. Eu vou usar o do e o does e o verbo, todos eles vai ser have. Lembra sempre que terceira pessoa do singular, he, she, it, eu uso does e aqui have. Se fosse afirmativa, seria has, mas como é negativa, eu uso o auxiliar e uso have. Examples. Does John have a cell phone? O John tem um telefone celular? Do you have any brothers and sisters? Você tem irmãos e irmãs? Então, eu usei o auxiliar does e do, tá? Na terceira pessoa do singular, does. Na segunda pessoa do singular, do. A gente utilizou aqui, iniciando a frase, porque era uma pergunta, ok? Finish, aqui a gente termina. Eu vou só voltar um pouquinho aqui, que eu quero que vocês fixem para hoje. O que eu tenho que fixar para agora? Forma afirmativa, tá? Sempre I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have e they have. Então, eu vou sempre lembrar que para a terceira pessoa do singular, he, she e it, eu vou usar has e não have, ok? Vou voltar lá para terminar aqui. Finish. Acabamos. Beijos, até a próxima.